Olá, boa tarde. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Previdência Social e a gente já caminha então para o término do nosso curso, contemplando minimamente toda a exigência do plano de curso, e vocês podem conferir lá para ver que nós tratamos de todos os temas. O último tema será acidentes de trabalho. A Previdência Rural, companheiros, foi incluída, no contexto das garantias e da proteção aos trabalhadores na Constituição de 1988. Ela inclui, portanto, os trabalhadores rurais na Previdência, e isso vai ter um grande impacto, desde então, sobre dois aspectos. O primeiro, a economia dos municípios. Em regra, a grande maioria dos municípios brasileiros se caracterizam pelo seu pequeno porte e uma fragilidade muito grande da sua atividade econômica, haja vista ser eles praticamente sustentados pela produção do campo. Há uma predominância das atividades agropecuárias, notadamente a pequena produção, claro que tem algumas exceções, com predominância do agronegócio, mas o que vai predominar no campo brasileiro é a pequena produção, em regra a produção de subsistência ou a agricultura familiar. Então, na medida em que o Estado brasileiro ampara e protege e assegura direitos para esse conjunto de trabalhadores no campo, ele está garantindo, na perspectiva da Previdência Social, uma renda mínima, que é associada aos rendimentos oriundos do trabalho no campo, pode potencializar uma melhoria das condições de vida da população rural. Evidentemente, o conjunto de recursos aportados para esses trabalhadores acaba por movimentar a economia local, que dinamiza profundamente a atividade econômica e vai impactar, evidentemente, na renda do município. Isso é, evidentemente, associado a outros rendimentos, em especial as transferências de renda da União para as populações no campo e na zona urbana também. Então, há um favorecimento da economia dos municípios. Um outro impacto importante é a diminuição do êxodo rural. Vocês sabem que a precarização das relações de trabalho e das condições de vida é um dos principais motivos do êxodo rural, da saída das famílias da zona rural, do campo, para as cidades. E, evidentemente, um conjunto de problemas que surgem nas cidades, em decorrência desse crescimento, muitas vezes desordenado, da densidade demográfica, do espaço urbano e do requerimento de muitas necessidades que a população passa a depender do município, do Estado e da União. Então, isso também vai sofrer um impacto positivo na medida em que vai favorecer a retenção dessa população na zona rural. Bom, mas a Constituição assegura, portanto, o benefício da aposentadoria rural, que vai exigir, evidentemente, uma comprovação de exercício da atividade rural. E para isso, o aparato legal vai categorizar a possibilidade desses benefícios em quatro categorias. Então, vai ser instituída 4 categorias de assegurados, ou de possibilidade de assegurados, na perspectiva da garantia da Previdência Rural. Então, qual é a primeira categoria? É o segurado empregado. Ora, a própria
né, categoria, o nome já indica, tem que existir uma relação empregador-empregado. Portanto, uma relação de subordinação do empregado ao empregador. Essa categoria segurado-empregado, ela está muito mais afeta, é mais comum, né, em grandes propriedades, sobretudo no agronegócio, que movimenta uma grande quantidade de trabalhadores rurais, né, empregados, e como empregado tem todos aqueles direitos, começando inclusive com a carteira, né, todo aquele trâmite que nós já falamos. E inclusive a questão do rendimento assegurado, que é o rendimento mínimo, né, o salário mínimo. Então, esse segurado empregado, ele está, portanto, no cômputo, vamos dizer assim, de uma formalidade que caracteriza as relações de trabalho de assalariamento, que são as predominantes, sobretudo, na legislação brasileira. Né? Nós já falamos que as relações de trabalho, né, elas, na questão do aparato legal, ela aparece quase como sinônimo de empregado, né? Essa relação de subordinação do empregado ao empregador, portanto, né, submetido a todo aquele aparato legal que a lei garante ao empregado, portanto, uma qualidade da relação de trabalho. Uma outra categoria é o segurado contribuinte individual, né? Aí, a lei exige que o trabalhador ele pratique com habitualidade a sua prestação de serviço a um determinado contratante, mas não existe nenhum vínculo empregatício, né? Não havendo, portanto, vínculo empregatício, não há por que o trabalhador fazer a contribuição. Nós já vimos lá, como a gente falou, da Previdência. Então, a contribuição se dá de forma voluntária, né, e por recolhimento próprio. Então, o trabalhador recolhe a contribuição nessa categoria segurado contribuinte individual e, passado, portanto, um determinado período, ele pode acessar o benefício da Previdência Social. Então, repito, há necessidade de uma habitualidade na prestação de serviço para que ele possa comprovar, isso é importante, a atividade rural para fins de acesso a benefícios da Previdência Rural. Uma outra categoria é o segurado trabalhador avulso, né? E aí, né, já está subentendido, né, que ele não exerce com regularidade essa função, né, para nenhum contratante, né? Ele estaria, portanto, submerso a uma relação de trabalho, por isso avulso, né? Aperiódico, né? Podia dar um dia de serviço aqui, outro acolá, enfim, né? Há vários contratantes, há vários tipos de trabalho. Ele não tem, portanto, uma regularidade nem no exercício da função e nem do contratante. E esse trabalhador, né, que cai nessa categoria de trabalhador avulso, segurado trabalhador avulso, ele necessita, para fim de comprovação de acesso à Previdência Rural, ao benefício, da intermediação, né, do sindicato rural, né, ou de uma cooperativa. Então, ele tem que estar necessariamente vinculado a uma instância que possa comprovar a sua atividade rural, sindicato ou cooperativa, né? Então, esse sindicato, essa cooperativa, emite uma certidão, né, que atesta ao trabalhador o exercício da atividade rural. E uma última categoria, que chama-se categoria especial, é uma categoria também do ponto de vista individual ou familiar. Mas isso requer, portanto, né, um regime de economia familiar que possa ser categorizada como de subsistência, não havendo, portanto, né, nenhuma presença de relação de emprego. Então, o trabalhador, ele pode ser tanto individual, mas também ele pode ser também categorizado, né, por essa, vamos dizer assim, por esse viés de pertencer
a uma família, a uma economia familiar, a um arranjo familiar que não tem emprego e que a atividade rural praticada por essa família seja a da subsistência. A gente pratica, portanto, uma agricultura familiar, né, de subsistência. Dentro desse viés da agricultura, ele também faz o criatório de pequenos animais. Então, em regra, de forma muito sintética, né, é isso, né, do que trata a previdência rural. E aí, claro, para cada uma dessas categorias, né, tem as especificidades, né, de tempo, aquilo que a gente já falou, para que ele possa acessar a previdência rural no âmbito da previdência social. Tá bom?